A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 1 e versículo de número 24, que diz assim: Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vemos a felicidade de Isabel. Nós vemos o quanto ela estava feliz, porque Deus havia visitado a ela. A palavra do Senhor vai nos dizer que Isabel, esposa de Zacarias, ela já era avançada em idade e ela era uma mulher estéril. Ou seja, esta gravidez era um sonho antigo na vida de Isabel. Que Isabel pensava que nem mais ia acontecer porque ela já estava velha. Talvez você entrou aqui com sonhos, com projetos, que você pensa que não dá mais tempo de acontecer. Que você pensa que não tem mais a probabilidade de se cumprir na sua história, mas Deus me Mas Deus me trouxe aqui para te falar, se prepare, porque assim como o Senhor visitou a Isabel e deu para ela uma felicidade, o Senhor te visitará por esses dias. Declare comigo: eu recebo de Deus uma visita que vai trazer uma grande alegria para o meu coração. Eu recebo de Deus uma visita que vai trazer uma grande alegria para o meu coração. É bem verdade, meu irmão e minha irmã, que quando nós vivemos um tempo de espera, quando a gente aguarda em promessas antigas, quando a gente ora muito por algo que a gente não vê acontecer, nós nos entristecemos. Nós olhamos e pensamos, nem vai se cumprir mais. Passou o tempo. Não vai acontecer mais, não tem possibilidade. Quem olhava para Isabel, quem olhava para Zacarias, quem olhava para aquela casa, pensava: poxa, eles vão morrer sem ter um filho. Eles não vão deixar um descendente. Só que para o nosso Deus não tem nada impossível. E Deus olhava para a casa de Zacarias, para a casa de Isabel, como palco de milagre. É assim que Deus olha para a sua vida. É assim que Deus olha para a sua casa. É assim que Deus olha para as causas impossíveis que você vem vivenciando. Deus olha para tudo que você está vivendo como palco de um lindo e grande milagre. Aqui, irmãos, a felicidade de Isabel era grande. Mas o que eu acho interessante é que Isabel tinha uma grande sabedoria. Ao a gente ler esses 2 versículos aqui, nós observamos o quanto esta mulher era sábia. Ela engravidou e ela ocultou-se durante 5 meses. Isabel não saiu espalhando a sua alegria. Aprenda uma coisa: alegria é para ser vivida e não exposta. Alegria é para você ter o ânimo, ter o renovo, ter a alegria, ter o regozijo da parte de Deus para a sua vida, para viver os propósitos dele na sua história. E não para você sair expondo, e não para você sair contando: irmã, eu nunca vou contar as minhas alegrias. Não, não é isso. Tem um tempo determinado. Você sabia que tem um tempo determinado até para a gente testemunhar? Até para a gente falar o que Deus está fazendo na nossa vida aqui? Ela esperou o tempo certo para que fosse testemunhado, para que fosse dito, para que fosse assim, aleluia, mostrado para todos o que Deus estava fazendo na vida dela. Nós temos um grande defeito, nós seres humanos deste século. Temos um grande defeito: conquista um carro, tem que mostrar. Conquista uma casa, tem que mostrar. Cuidado, cuidado para quem você tem aberto as suas felicidades. Cuidado para quem você tem aberto as suas alegrias. Declare comigo: eu vou ter cuidado para quem eu vou contar a minha felicidade. Eu vou ter cuidado para quem eu vou contar a minha felicidade. Tem pessoas que elas podem destruir os planos, os sonhos, os projetos que Deus colocou nas suas mãos. Se ele for contado antes do tempo, é isso mesmo. Se você abrir a brecha, pode dizer assim: mas irmã, se é de Deus, como é que a pessoa destrói? Destrói se você for desobediente, linguarudo. Se você falar muito, é isso mesmo. Se você não aguentar essa língua tua na boca, aí sai contando para todo mundo sem Deus mandar. Deixará mandar a canta. Lembra do rei Ezequias? O rei Ezequias era um homem de Deus. O rei Ezequias recebeu bênçãos do Senhor. Deus acrescentou anos de vida. Deus livrou ele do vale da sombra da morte. Deus deu vitória a ele.
ali com Senaqueribe. Deus fez com que o sol, com que o relógio de Acais retrocedesse. Mas por causa da língua grande dele, porque ele, além de falar, saiu mostrando tudo que ele tinha de valioso, ele abriu o palácio dele para os inimigos, que depois ia vir e ia destruir tudo. Deira mandarai. E o Senhor está dizendo, cuidado. Cuidado para quem você conta as suas alegrias. Cuidado para quem você mostra as suas conquistas. Isabel aqui nos deixa uma lição. Isabel ocultou-se. Isabel só mostrou no tempo certo. Isabel só contou deira mandará cantará mandarai no tempo certo. Eu sempre digo, irmãos, que Deus poderia ter deixado Zacarias surdo, Zacarias cego, Zacarias coxo, mas Deus deixou Zacarias mudo. O anjo do Senhor disse, você vai ficar mudo. Sabe por quê? Para que Zacarias não falasse muito. Deixará mandar a canta. Quando Zacarias sai do santuário, a Bíblia diz que a multidão estava do lado de fora e eles sabiam que Zacarias tinha tido uma visão dentro do santuário. Que ele havia visto algo lá dentro porque Zacarias demorou. Só que Zacarias só pôde falar com o povo por acenos, porque Zacarias não conseguia falar, ele estava mudo. E tem momentos na minha e na sua vida que nós vamos precisar se calar. Declare comigo, eu vou guardar aquilo que é precioso na minha vida, eu não vou expor. Eu vou guardar aquilo que é precioso na minha vida, eu não vou expor. Por acaso, você sai com 5, 10 mil reais na bolsa, com R$1.000, com 500... Com dinheiro, você sai na bolsa. E você sai dizendo, gritando assim, ó, eu tô com R$1.000 na bolsa. Eu tô com R$500 na carteira. Eu tenho 3 mil aqui, ó, dentro da minha carteira. Você sai falando assim? Claro que não. Por quê? Porque se você sair falando assim, com certeza, alguém vai tomar de você. Alguém vai te roubar. E tem pessoas que elas podem roubar os teus sonhos, os teus projetos e destruí-los. É isso mesmo. Então é por isso que nós não podemos abrir deira mandarai, aquilo que é precioso para todo mundo. É por isso que nós temos que seguir o exemplo de Isabel. A felicidade de Isabel aqui era grande. E eu vou te dizer algo, viu? Isabel não estava muda, não. Quem estava mudo era Zacarias. Isabel continuava falando normalmente. Mas Isabel sabia guardar o segredo. Não espere Deus lhe tocar para você aprender guaracantarai, xaramandarai. Não espere Deus te tocar para você aprender a guardar segredo. Não espere ter que viver experiências ruins para você aprender que nem tudo se fala. Nós precisamos ter essa maturidade, meu irmão e minha irmã, de saber o que a gente pode falar. Deus anulou a vergonha de Isabel perante os homens, e é claro que Isabel, ela estava feliz. E com certeza, Isabel queria contar para algumas pessoas, mas ela se calou. Ela ocultou-se. Por mais que você tenha vontade de falar, porque nós somos seres humanos, né, irmãos? E a gente quer testemunhar, e a gente quer que as pessoas vejam a nossa alegria, e a gente também quer que as pessoas vejam os benefícios de Deus na nossa vida. Às vezes nós não falamos nem por maldade, não é verdade? Mas quem está ouvindo, às vezes não está preparado para ver sua vitória, para ouvir a sua vitória. E o inimigo, às vezes, ele tenta impedir. Você sabia que tem coisas que tem que ser segredo seu e de Deus com você, somente. Tem coisas que você não pode nem pronunciar. Tem coisas que Deus fala dentro de você que você não pode falar, que é segredo. Aconteceu isso comigo. Quando meu esposo, ele estava prestes a voltar, eu contei isso pra vocês, né? Quando eu não era evangélica, pra quem não sabe, quando eu não era evangélica, eu me separei do meu esposo. E depois que eu voltei pra Jesus, Jesus disse que ia trazer ele de volta. Só que Jesus me dava sinais de que ia trazer ele. E começou a me dar sonhos de que estava perto de acontecer. Mas sabe o que foi que Jesus me disse em sonho? Não fale a ninguém. Eu ouvi aquela voz falando, quer que aconteça, não conte pra ninguém. Eu acordei. Quando eu acordei, eu abri a Bíblia. E quando eu abri a Bíblia, estava falando exatamente isso, sobre se calar. E eu entendi que Deus estava me alertando para que eu me calasse, pois o milagre estava próximo. Você acha que eu não tinha vontade de contar para as pessoas que eu amava e que estavam orando juntamente comigo pelo meu milagre? Claro que sim, mas eu me calei. Muitas coisas Deus me revelou até ele voltar, que eu fiquei em silêncio. Eu não contei para ninguém. Eu tinha revelação. Deus às vezes falava comigo. Deus falava em ministrações comigo e eu ficava quieta. Porque eu compreendia que eu precisava me calar. E eu me calei. E aconteceu e se cumpriu. Deus me deu esse sonho em novembro. Quando foi, eu lembro como se fosse hoje. Porque em novembro era aniversário do meu primo. E em dezembro, meu esposo voltou.
Eu lembro por causa das festas do fim de ano. Eu lembro certinho do tempo. Ou seja, 1 mês e pouquinho. O milagre estava perto. Mas se eu falasse, algo seria impedido, seria invalidado. Ou eu iria ter que esperar mais tempo. Então eu obedeci a voz de Deus. Depois que meu esposo voltou, aí eu contei. Aí eu dei o testemunho, aí eu falei, como eu falei, nós temos que ter a maturidade de sabermos até o tempo de testemunhar algumas coisas. De sabermos quando Deus quer que a gente testemunhe, quando é o tempo de Deus. E aqui, Isabel teve a sabedoria. Isabel ocultou-se por 5 meses. Você acha que foi fácil para ela? Não. Porque uma mulher, quando está gestante, ela enjoa. Ela sente cansaço, ela sente sono, a mulher fica mais inchada, o corpo fica diferente. Quem já engravidou sabe do que eu tô falando. Eu tenho 3 filhos, então eu sei que a gente se sente, né? É estranha, é algo muito diferente, que a gente não sabe explicar. E realmente os primeiros meses são os mais difíceis de esconder. Por quê? Porque a mulher enjoa, porque a mulher sente sono, porque a mulher começa a inchar, o corpo começa, né, a mudar. Até os nossos sentimentos mudam, a gente fica mais sentimental. Então, tudo isso, irmãos, acontece. Imagine como foi para Isabel difícil ela ter que ocultar. Mas ela foi uma mulher sábia. Por mais que seja difícil para você ocultar algumas coisas, oculte. Quando chegar o tempo certo, Deus vai lhe dizer, agora deu testemunho. Agora mostre, agora fale, rabaramandará. Tem felicidades na sua vida que você não pode contar agora. Tem coisas que você está vivendo que você não pode expor agora. Por mais que tenha pessoas que te amem, que te ajudem em oração, fique em silêncio. Quando chegar o tempo certo, você testemunha para elas. Quando Deus disser pode contar, você vai lá e conta. Quando Deus disser pode falar, pode testemunhar, você vai lá, testemunha, conta, fala dos benefícios do Senhor. Fala o quanto o Senhor foi fiel na sua vida. Mas enquanto isso, silencie. Porque tem pessoas que elas podem destruir os planos de Deus na nossa vida. Tem pessoas que podem destruir a nossa fé, isso mesmo. Querer nos desanimar, nos desmotivar, dizer que não vai acontecer, dizer que é loucura. Imagine, irmãos, Isabel contando para todo mundo que ela estava grávida. As pessoas iam zombar dela. As pessoas iam rir dela enquanto não visse barriga, enquanto não visse a criança. Então eles poderiam desmotivá-la, eles poderiam destruir os sonhos de Isabel. Então, para que isso não acontecesse, Isabel teve sabedoria e ela ocultou-se, ela silenciou. Deus está dizendo, silencie sobre a sua felicidade. Tem coisas que não são para ser expostas, são para ser vividas. Declare comigo, eu vou viver mais e expor menos. Eu vou viver mais e expor menos. É tempo de viver e não de expor, diz o Senhor. No tempo certo, você vai dar o testemunho para a glória de Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos orar por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, aqui estamos, Senhor, para te agradecer, Deus, por esse alerta. Te agradecer, Pai, por nos ensinar através do exemplo de Isabel que nós precisamos nos calar, Pai. Que nem tudo nós podemos falar, nos dá sabedoria, Pai. Nos mostra o tempo certo de falar, o tempo certo de calar, meu Pai. Que a gente só venha falar aquilo que o Senhor nos ordenar, nos ajuda, meu Deus. Nos ajuda a refrearmos a nossa língua, meu Pai, a não falarmos demais, a não expormos, Senhor, a nossa alegria, não expormos, Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, mas realmente viver aquilo que o Senhor está nos proporcionando e no tempo certo a gente testemunha, Pai. Oh, Senhor, eu te peço que o Senhor cure, liberte, restaure, anime, restitua. Abra a porta de emprego, fecha a sepultura, desfaça os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas, os pecados, lance nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, dá uma nova história que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido de oração aqui nos comentários, meu Senhor. Eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece. Eu intercedo e te peço, meu Pai, que esse milagre, que essa resposta, que essa assinatura, que essa causa ganha, que essa cura, que essa libertação, que essa restauração, que essa restituição venha acontecer e que tudo seja para a glória do teu nome. Continue conosco, meu Deus, eu te peço e eu te agradeço em nome do teu filho amado Jesus, da sabedoria, Senhor. Nos entrega a sabedoria para que possamos guardar aquilo que é precioso, só falar no tempo certo. É em nome de Jesus que eu te peço e eu te agradeço, meu Senhor. Amém. Deus diz para você, aprenda
com Isabel, a felicidade. Você não precisa expor, você tem que viver. E quando for o tempo de você testemunhar, quando for o tempo de você falar, o nosso Deus, ele vai te testificar e vai dizer: agora é o tempo. E você pode contar: Isabel teve sabedoria, tenha sabedoria também, pois uma novidade, uma alegria, algo da parte de Deus que vai alegrar muito o seu coração, está chegando para a sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crer e recebe essa palavra em nome de Jesus, declare amém.